Bom dia, pessoal. Júnior Miranda na área. Falo aqui da cidade de Pouso Alegre, uma cidade situada no sul do estado das Minas Gerais. É sempre uma grande alegria poder estar falando com vocês, é sempre muito bom poder estar aqui, né? Então, olha, coloca aí sempre seu comentário, deixa sempre seu like aí, o joinha, né? Se você gostar o suficiente do vídeo, compartilha ele. A gente procura fazer os vídeos aí falando de alguns assuntos, às vezes, né, assuntos sérios, às vezes assuntos não tão sérios, mas a gente vai sempre batendo um papo aí, né? E o papo é gostoso quando existe um feedback. E aí a gente consegue interagir mais, a gente consegue entrar num assunto bem interessante, né? Porque de nada adianta você ficar falando de Fórmula 1 com um cara que não assiste Fórmula 1, ele gosta de futebol. E como tem aqueles que, acreditem, não são todos os brasileiros, né, que gostam de futebol. Como tem aqueles que não gostam de futebol, não adianta você chegar lá e ficar falando de futebol com eles, que não vai rolar, né? Não é legal. Você não vai conseguir o efeito desejado. Autoviação Cambuí. Aí o busão da Cambuí, Cambuí, tá pra lá. Mas por quê? Então, né? Existe, cada um de nós tem um gosto, cada um de nós tem um desejo, cada um de nós tem um limite, né? E o seu limite, ele termina onde começa o do outro. E o do outro vai terminar onde começa o nosso. Não tem essa de ficar, fulano é obrigado, não sei o que. Não, para com isso, né? Ninguém é obrigado a gostar do que eu gosto e ninguém é obrigado a fazer as coisas que eu faço da maneira como eu faço. É óbvio que cada um de nós fazemos da maneira que nós achamos correto, né? Mas não quer dizer que a maneira que o outro faz também seja errada. Mas cada um faz da maneira com que melhor se adapta. O meu estilo de pilotagem é aquele que eu me adaptei a ele, é aquele que me oferece mais segurança, é aquele que eu dou conta de fazer, né? Agora, tem uns caras aí que dá conta de fazer mais que eu, tem uns caras aí que tem um estilo de pilotagem diferenciado, seja para melhor ou até mesmo para pior, né? Enfim, a gente tem que aprender a respeitar isso. Às vezes a gente pode ver um motociclista fazendo uma curva lá toda quadrada, entendeu? Devagarzinho, tudo. Às vezes é o limite dele, às vezes o cara acabou de se habilitar, às vezes o cara tá aprendendo ali ainda, então até ele chegar na pegada mesmo, ele trocou de moto, porque cada moto ela tem uma pegada. Às vezes até mesmo o mesmo modelo da mesma fabricante. Mas cada uma tem, é lógico, né? Existe aquela coisa básica, mas cada uma vai ter uma pegada diferenciada. Então, o meu e o seu limite começa onde termina o do outro e vice-versa. É importante nós sabermos delimitar isso e principalmente respeitar a opinião e o limite dos outros. Cada um de nós tem a sua opinião. Cada um de nós tem aquilo que nós achamos certo ou errado. Então eu não posso achar que todo mundo tem que pensar igual eu, não. Então, por exemplo, eu venho aqui na pista, sempre mais no canto esquerdo aqui nessa pista. Essa motociclista, ela acha que ela tem que ir no meio, pronto. Olha lá, eu respeito ela custou olhar, olhou, não decide se vai, eu tô dando espaço para ela aí, não foi, tô indo. Mas eu respeito a maneira dela pilotar, onde ela quis ir, entendeu? Tanto é que deixei até o espaço para ela entrar, não falei, não, tá lá no meio, então aqui só vai os que tá aqui no cantinho esquerdo. Não, ela vai onde ela quiser, a moto é dela, né? Desde que ela não me machuque, desde que ela faça o que ela fez, ela respeitou o meu espaço, como eu também respeitei o dela. Eu dei a ela 2 oportunidades para ela entrar. Ela não entrou? Pronto, tô indo embora, né? E ela também respeitou o meu espaço no sentido que ela olhou no retrovisor. Ela não achou que só porque ela estava na minha frente e no meio da pista ela já podia ir entrando. Entenderam? Vocês estão entendendo como é que tem que ser as coisas? Isso não é só no trânsito, isso é em tudo na nossa vida. Nós temos que aprender a respeitar as pessoas e principalmente entender o limite de cada um. Entendeu? Eu não posso às vezes chegar numa pessoa lá, aquilo ali é errado, na minha opinião. O cara com certeza achou que é certo, ele fez. Mas se a polícia tivesse aqui, a polícia ia achar que era errado. Então,
né? Mas a consequência da atitude dele é dele. A polícia não vai me multar porque ele fez aquilo, a polícia vai multar ele. Então, cada um é cada um, né? Cada um no seu quadrado. Então eu não posso chegar, por exemplo, na minha filha que está aprendendo a cozinhar algumas coisas e querer comparar o que ela faz com o que a minha esposa faz. Não, a gente orienta no sentido de tá ensinando ela, mas eu não posso chegar e falar seu arroz é ruim. Até porque o arroz dela é uma delícia, né? Mas vamos usar o arroz como exemplo. Por quê? Há quantos anos a minha esposa cozinha, né? E ela agora que tá começando a aprender ainda sob a nossa supervisão. Então, é nesse sentido. Às vezes existe a limitação de cada pessoa. Seja uma limitação técnica, seja uma limitação psicológica, cultural, entendeu? Todos nós, eu acredito, nascemos com a mesma capacidade e alguns de nós com determinadas áreas, determinados dons, né, mais desenvolvidos. Então tem aquele, por exemplo, você pega aí os lutadores de MMA, eles nasceram com o dom lá de dar pancada. Por mais que eu treine, eu não vou ser um campeão de MMA. Não é o meu dom, né? Mas os caras são, mas talvez eles não vão ter a habilidade de vender que eu tenho, eles não vão ter a habilidade de cantar e dançar que determinadas pessoas têm, né? Então, enfim, cada um tem o seu limite, cada um tem o seu quadrado, cada um de nós tem as suas limitações, mais uma vez, sejam elas físicas, mentais, psicológicas até, às vezes a pessoa está abalada, cultural, enfim, hereditária. Então cada um é cada um, e isso tudo existe. Então se eu aprendo a respeitar isso, eu começo a entender o limite de cada um. Então se eu tenho às vezes uma pessoa que me assessora e essa pessoa não tem agilidade mental para fazer contas como eu faço conta de porcentagem de cabeça quase tão rápido quanto uma calculadora. Sou eu que sou assim, entendeu? Mas às vezes tem uma certa dificuldade em guardar nomes. E tem pessoas que têm aquela memória de elefante, decora a lista telefônica, né? E em compensação não sabe fazer uma conta de 2 mais 2 sem a calculadora. Então, aí às vezes eu pego uma pessoa para me assessorar nesse sentido e eu vou ficar achando ruim se a pessoa não dá conta. Eu posso dar os toques, falar, eu preciso que você consiga fazer isso. Olha, eu preciso que você melhore nessa área. Se a pessoa não conseguir, ponto, ela às vezes está na função errada. Às vezes é hora de colocar ela em outra função que não seja aquela, certo? Não adianta você pegar a Palmeirinha e pôr ela para pilotar um Fórmula 1 e querer que ela saiba fazer aquilo direito. E querer que ela aprenda. Ela às vezes não vai dar conta, às vezes não é o dom dela. Mas se você pegar o Lewis Hamilton e pôr ele para cozinhar igual a Palmeirinha, também não vai sair a mesma coisa. Se é que vocês me entendem, né? Agora nós estamos no martírio de tentar encontrar uma rua aqui em Pouso Alegre. Achei de primeira porque eu já imaginava onde era, porque o lugar para ter dificuldade em ter placa de rua, pelo amor de Deus. Aí você vai falando porque você está tentando lembrar o número de onde você vai. Mas é isso aí, pessoal. Vamos respeitar cada um o limite dos outros, né? Entender que o limite do próximo começa onde termina o meu. Então eu posso escutar minha música na minha casa, desde que o volume não esteja atrapalhando o meu vizinho. A partir do momento que começa a atrapalhar o meu vizinho, eu já não estou agindo corretamente. Da mesma maneira que, né, existe um limite de volume que eu posso escutar. Eu não sou obrigado a ficar, né, em silêncio na minha casa por causa do meu vizinho. Então tudo depende de uma adequação. Às vezes uma conversa, fala, ó, meu som tá te incomodando? Então vamos fazer assim. Ó, vai escutando aí. Se eu pôr assim, fica bom? Ah, assim tá muito alto. Não, um pouquinho aqui. Vamos deixar nesse meio termo aqui, tá bom pra você? Tá bom pra ambas as partes, né? Júnior Miranda, YouTube agora. Fui! Um beijo no coração de vocês.